A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 3 e versículo de número 20, que vai nos dizer assim: Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Irmãos, aqui nós vemos que Jesus, ele não estava sendo compreendido pelos da sua própria casa, pelos seus próprios parentes, e ele também não estava sendo compreendido, estava sendo julgado, na verdade, pelos escribas, dizendo que Jesus, ele expelia o demônio pelo maioral dos demônios. Eu quero que você compreenda uma coisa. Existem algumas coisas que Deus ele faz na nossa vida, alguns propósitos, algumas missões, alguns chamados que nem todo mundo vai entender. E haverá julgamentos, haverá apontamentos, mas o que você precisa é ter a maturidade, a sensibilidade e a certeza do Deus que ele chamou. Você não pode ficar olhando para o que as pessoas estão falando, ribiando cai arrasto a teu respeito. Quem tem que saber o tamanho do seu chamado, quem tem que saber a missão que Deus tem na sua vida é você, Rabandocai. Os próprios parentes de Jesus queriam prender a ele porque diziam que Jesus estava fora de si. Você acha mesmo que é todo mundo que vai lhe compreender? Você acha mesmo que os seus parentes vão entender o propósito de Deus na sua vida? Deixa de cair a mandaraia. É claro que não, minha irmã. Muitos vão dizer que você tá doido, que você tá fanática. Muitos vão dizer que você está realmente, sabe, uma pessoa fora de si. Mas eu quero lhe dizer, quem tem que ter convicção do seu chamado é você. Jesus sabia qual era a missão dele, Rabacantarai. E através dessa palavra o Senhor está dizendo, saiba qual é a tua missão. Irmão, eu estou me identificando com esta palavra porque tem pessoas falando de mim, irmã. Tem pessoas falando de mim como falou de Jesus. Assim que você diz. Porque você está vendo aqui que os parentes de Jesus queriam prender a ele porque diziam que ele estava fora de si. Quantos parentes teus têm falado da tua vida? Tem dito que você é doida, que você é doido, que você é fanático, Rabacantaraia. Quantos não estão compreendendo o que Deus tem na sua vida? Mas eu quero lhe dizer um negócio da parte de Deus. Eles não têm que compreender. Quem tem que entender é você. Quem tem que saber da sua chamada é você. Quem tem que saber em quem você tem crido é você. Declare comigo, eu não vou me importar com o que as pessoas estão falando de mim. Eu tenho convicção do Deus que me chamou. Profetize que você tem convicção. Eu não vou me importar com o que as pessoas falam de mim. Eu tenho convicção do Deus que me chamou. Foi Deus quem lhe chamou. E você precisa ter convicção do Deus que é na sua vida. Imagine, irmãos, o quanto foi difícil para Jesus. Os próprios parentes queriam prender Jesus. Aí se levanta também os escribas, dizendo que ele estava possesso de Beelzebul. Raiedecai. Dizendo que Jesus estava possesso por Satanás. Você acha que não vou falar de você, minha filha? Falaram de Jesus, meu filho, que é santo, que é perfeito, que é puro, Rabacantaraia, que curava, que libertava, que restaurava, que só fazia o bem para o homem. Só que as pessoas ainda encontravam o que falar. Elas inventavam, porque quando elas não têm o que falar, elas inventam, não é assim? Tem gente que não tem o que falar de você, como os escribas não tinham o que falar de Jesus, inventava. Aí tem muita gente querendo lhe defamar. Lançando palavras sobre a sua vida que lhe machuca, que não é verdade. Muitas inverdades estão dizendo sobre você, mas você não pode parar por causa disso não, minha irmã. Meu irmão, Jesus não parou por causa das inverdades sobre ele. Jesus sabia de quem ele era enviado. E você precisa saber quem te enviou. Quem é na tua vida? Não foi Deus que lhe chamou? Não foi Deus que tirou você lá do charco de lodo? Não foi Jesus que lhe libertou, que lhe lavou com o sangue do cordeiro, Abacandaraia? Com o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Então por que você fica se importando com o que os escribas estão falando? Por que você fica se importando com o que as pessoas estão dizendo ao teu respeito? É você que tem que saber em quem você tem crido. É você que tem que ter convicção da sua fé. Imagine, irmãos, quanto foi difícil para Jesus ouvir estas palavras.
e ver que ele estava sendo incompreendido entre os próprios parentes. E detalhe, Jesus só estava fazendo bem, irmãos. A multidão estava atrás de Jesus porque Jesus curava, porque Jesus libertava, porque Jesus restaurava, porque Jesus só fazia o bem. Aí você diz, irmã, eu me identifiquei com esta palavra porque eu faço bem. Eu ajudo as pessoas, eu abro a porta da minha casa, eu dou comida. E muitos às vezes saem me apunhalando, falando de mim. Eu ajudo em oração, faço uma campanha daqui, faço uma oração dali. Mas mesmo assim, tem muita gente que age na minha vida como os parentes dele agiram com Jesus. Como os escribas trataram a Jesus. Jesus está dizendo, se fizeram comigo, não vão fazer com você, minha filha. Se o mundo me odiou, não vai odiar você também, Derecaiarabacanta. Jesus está dizendo para você, não se importe. Não se importe se estão dizendo que você não tem Deus na sua vida. Se estão dizendo que você não está convertido verdadeiramente. Se estão dizendo, Urabacantarai, que o Senhor não te encontrou, que você está fanático. Deixe quem quiser falar. Você entrou aqui sendo alvo de críticas, mas eu quero lhe dizer, você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui renovado e renovada pela palavra, dizendo, ó, meu Jesus foi perseguido, nem por isso ele parou, não. Ele sabia a missão que Deus tinha com ele, então eu sei a missão que Deus tem comigo. O Senhor está renovando pessoas através dessa palavra, dizendo, o que os fariseus estão dizendo não pode lhe parar. O que os escribas estão dizendo não pode lhe parar. O que os saduceus estão dizendo não pode lhe parar, Abacantarai. O que os teus parentes estão dizendo não pode lhe parar, Xarabacanta. O que os de Nazaré estão dizendo não pode lhe parar. Aquilo que as pessoas acham de você não pode lhe parar. As pessoas não podem dar a última palavra na sua vida. Você não pode desistir dos sonhos e dos projetos de Deus por causa das críticas dos escribas. Porque os seus parentes não acreditam. Eles não acreditam, acreditam em você. É você que tem que acreditar, declare comigo, sou eu que tenho que acreditar no que Deus tem na minha vida. Sou eu quem tenho que acreditar no que Deus tem na minha vida. A gente tem a mania, irmãos, de querer que todo mundo entenda o que Deus tem na nossa vida. Mas não é assim. Nem todo mundo vai entender. É por isso que nós temos que ter a convicção do nosso chamado. É por isso que nós temos que ter a convicção da missão que Deus nos chamou para fazer. É por isso que nós temos que ter a convicção daquilo que Deus, ele é na nossa vida. Porque muitos vão apontar o dedo pra gente, vão dizer que não é Deus. Muitos vão dizer que Deus não nos chamou. Muitos vão dizer que a gente não se converteu de verdade. Muitos vão dizer que a gente não vai ser salvo. Mas somos nós que temos que ter a convicção da nossa fé. Somos nós que temos que ter a convicção da nossa vida espiritual. Quem tem que ter convicção, minha irmã, da sua salvação é você. Quem tem que ter convicção, meu irmão, da sua salvação é você. Não é pastor, não é missionário, não é pregador, não é pregadora, não é ninguém não é parente. Quem tem que saber quem você é em Deus é você. E Deus tem que saber quem é você. O restante é o restante. Ah, irmã, estão me julgando. Julgaram Jesus. Estão me criticando. Criticaram Jesus. Estão se levantando contra mim. Se levantaram contra Jesus. Você acha que com você vai ser diferente? Você é discípulo dele. Você é escolhida dele. Rabacantaraia. Mas eu quero lhe dizer que como Deus deu vitória para Jesus, Deus vai lhe dar vitória também. Eu quero lhe dizer que Deus está lhe dando maturidade para saber lidar com as críticas. Eu estou conversando com pessoas, irmãos, que qualquer crítica lhe parava. Tem gente aqui que qualquer bobagem que falavam de você, você já queria desistir, você já não queria mais. Só que agora, o Senhor está lhe fortalecendo. O Senhor está dizendo, eu estou lhe dando maturidade. Vai ter gente que vai lhe jogar pedra. Vai ter gente que vai lhe criticar. Que vai apontar o dedo. Que vai falar contra você. E você vai ficar na tua. Você não vai desistir. Porque o inimigo, irmãos, ele usa pessoas para nos fazer desistir dos propósitos dele. Porque uma árvore que não tem fruto, ela não é apedrejada. Se estão lhe apedrejando, é porque você tem fruto. É porque o inferno, ele está incomodado com a presença de Jesus na tua vida, com o Espírito Santo na tua história. Porque você é escolha de Deus. A luta de Jesus não era contra a carne, nem era contra a sangue, assim como a sua luta também não é. Assim como a nossa luta também não é contra a carne, nem é contra a sangue. E nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos continuar firmes no que Deus nos chamou para fazer. Quem tem que ter convicção da minha salvação sou eu. Quem tem que ter convicção do meu chamado sou eu. Quem tem que ter convicção da minha fé sou eu. Porque a gente fica tentando incutir na mente de pessoas coisas que Deus revela pra gente. Deus falou com você, não foi? Pronto, acabou.
Quem for para ele testificar, ele vai testificar. Quem não for também, não te preocupa não. Que ele não deve satisfação a ninguém. Ele não precisa dar satisfação do que ele está fazendo na sua vida. Lembra de quando o anjo do Senhor apareceu para Maria, anunciando que ela ia ter um filho, que ia ser Jesus? Não foi logo de imediato que o anjo do Senhor apareceu para José. A Bíblia diz que José ponderava em deixar Maria, ele pensava em deixar Maria. Quando ele dormiu, ele teve um sonho, e nesse sonho o anjo do Senhor visitou ele e testificou as palavras dizendo: José, o que Maria te disse é verdade. Porque Deus testifica o que é dele para quem faz parte do propósito. Ou seja, quem faz parte do propósito de Deus, irmãos, Deus vai testificar. Quem não fizer também, pode falar o que quiser. Depois Deus toca. Porque não adianta se levantar contra os propósitos de Deus, falar o que quer, achando que Deus não vai tocar. Só que Deus só justifica, só testifica os propósitos dele para quem faz parte do propósito. José fazia parte do propósito de Jesus, de Deus. Então não se preocupe se tem pessoas que não estão entendendo, mas se elas fazem parte do propósito, Deus vai te justificar. Mas você precisa ter maturidade para entender que nem todo mundo, irmãos, vai estar preparado para o que Deus tem na tua vida. Então muitas pedradas vão vir. Imagine, irmãos, esses escribas aqui dizendo que o Filho de Deus, ele estava possesso de Belzebu, que era o maioral dos demônios, e que Jesus expelia demônios pelos próprios demônios. Olha, irmãos, que confusão, que mentira que esses homens estavam falando. E assim é, quem fala de você? E vê tua história sem pé e nem cabeça e você fica se esquentando. Não se esquente com o que estão falando de você, não, deixa falar. Só entregue a Deus os teus adversários. Só entregue a Deus quem está dizendo que Deus não é na tua vida, que você não é convertido, quem está lhe perseguindo. Entregue ao Senhor. Se Jesus foi perseguido, irmãos, quem somos nós para não ser perseguidos? Se nem todo mundo se agradou de Jesus, você acha que vai se agradar de mim e de você? Claro que não. O que nós precisamos ter é a maturidade. O Senhor está batendo nesta tecla e eu vou falar. A maturidade de não desistirmos do chamado de Deus por causa dos outros. Os outros não têm nada a ver com o que você ouviu. Os outros não têm nada a ver com a promessa que Deus lhe fez. Ele lhe fez a promessa. Continue. Continue mesmo pessoas dizendo que você é doida, que você é fanático, que você é beata. Deixe falar o que quiser. Entregue nas mãos do Senhor seus adversários e continue com o propósito. Jesus não parou a missão dele porque os parentes dele não compreendiam ele e porque os escribas diziam que ele tinha demônio. Mas ele continuou firme porque ele sabia quem foi que o tinha enviado. O que nós precisamos ter a convicção e a certeza do Deus que nos chamou. O que nós precisamos ter, irmãos, é a fé, a sensibilidade de compreendermos que nem todo mundo vai nos aceitar e que o inimigo ele vai usar pessoas para tentar nos abater. Não se deixe abater com palavras contrárias. O que importa é o que Deus diz sobre você, declare comigo. Não importa o que as pessoas falam de mim, o que importa é que Deus sabe sobre minha vida. Não me importa o que as pessoas falam de mim, o que importa é que Deus sabe sobre minha vida. O que Deus sabe sobre a sua vida faz toda a diferença. Jesus, irmãos, ele não foi compreendido. Imagine eu e você. Então pare de tentar fazer com que as pessoas compreendam o que Deus tem na sua vida. A partir de hoje, deixe que se Deus quiser, Ele mostra. Se Ele também não quiser, Deus faz justiça. Ele mesmo vai mostrar para os teus adversários que você tem um dono. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos mostrar que nós não temos que nos importar, não, Pai, com aquilo que estão falando sobre nós. O que importa é o que o Senhor sabe ao nosso respeito. O que importa, é o que o Senhor nos chamou para fazer. Deus, eu te peço que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor, através dessa palavra, venha fortalecer, venha renovar, venha restaurar a fé de pessoas, Pai. Que eles não parem por causa das perseguições, mas que eles tenham a maturidade para compreender, Pai. Que nem sempre nós seremos bem atendidos, bem recebidos, Pai. Nem sempre aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, meu Deus amado, vai alegrar a todos. Mas nós sabemos de uma coisa, Pai, que nós com o Senhor somos maioria. E foi o Senhor quem nos escolheu, quem nos chamou. Assim como Jesus tinha convicção do chamado dele, nos dá convicção daquilo que o Senhor tem conosco, independente do que as pessoas pensam, falam ou acham a nosso respeito, que a gente continue firme com a tua promessa, porque o Senhor, meu Deus, é quem faz a promessa e que cumpre, e ninguém tem nada a ver, meu Deus amado, com aquilo que o Senhor fala conosco. O que nós precisamos entender é que nós é que ouvimos a tua voz, precisamos continuar firmes na tua palavra, porque o cumprimento quem dá é o Senhor, independente de quem está descredibilizando. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar,
Libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço, crendo na nossa vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O que as pessoas pensam de você não importa. O que importa é o que Deus sabe sobre a sua vida. O que importa é que Deus sabe quem você é. Se Jesus foi rejeitado, quem somos nós, né, irmãos? Para não sermos também. O que importa é termos maturidade e sabermos em que nós temos crido e não desistirmos dos propósitos de Deus, assim como Jesus não desistiu por não ser compreendido por todos. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.